Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3 em diante, que diz assim: o devido uso de dons espirituais. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens no seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador, né? Vamos lá, que diz assim, amados: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor quer nos dizer, irmãos, através dessa mensagem, é que a gente possa ter discernimento, sabedoria e moderação no momento que a gente possa utilizar os nossos dons. Por quê? É certo que a gente não tem todos os dons, entende? Então, cada um possa usar o seu conforme a sua fé, à medida que sua fé está estabelecida. Porque existem níveis de fé. Como assim, primo? Níveis de fé? Isso. Irmãos, quando a gente é recém-convertido, tem uma fé. Depois que passa diversas provações, tem outra. Então, e conforme depois dessas provações, que recebe uma fé que já está um pouco madura, vai, sabe, ajustando, aumentando conforme as obras que ele vai praticando, que ele vai exercendo. Então, que a gente possa entender que existe o nível de fé como que a gente possa mandar uma rocha se lançar ao mar. Veja, um nível de fé. Se você usar desse nível de fé sem ter, o que você vai fazer? Duvidar em seu coração. E não é isso que Deus espera de nós. Se a gente exercer a fé e duvidar em nosso coração, aquilo não vai acontecer. Entende, irmãos? Porque você duvidou em seu coração. Então, é crer, é confiar, exercer a fé com autoridade, confiando, sem balancear
no íntimo. Porque Deus sonda o nosso íntimo, irmãos. Se é de verdade, Ele vai saber. Entende? Então, quando a gente profetiza, exerce a nossa fé de uma certa forma que a fé é compatível com que o que a gente profetizou acontece. E a gente fica perplexo. Mas quando é exageradamente não acontece, aí você se frustra. Você fica triste. E você praticando isso frequentemente só vai te entristecendo, vai minando a tua fé, vai derrubando cada vez mais ela. Entende? Porque você está querendo ser ganancioso, ambicioso demais. Entende? Calma, é com o tempo. Entende, irmãos? O Senhor diz que é para a gente ter fé, aleluia, glória a Deus, como um grão de mostarda. Se a gente tivesse a fé com a medida de um grão de mostarda, muitas coisas já seriam possíveis em nossas vidas. Então, o problema é que a gente declara algo e duvida em nosso coração. Então, não acontece. Que a gente possa profetizar à medida da nossa fé. Irmãos, você tem autoridade para profetizar. Mas você precisa ter consciência do que já viveu, do que já operou, do que Deus já operou através de sua vida. Então, é com essas medidas, é com esse balanceamento que você vai chegando num ponto que você almeja, que você deseja e que os céus esperam de você. Sabe, a Bíblia fala em diversos níveis de fé. Sabe, dizer para que um monte se lance do precipício e isso acontecer. Dizer que, profetizar que alguém ressuscite e esse alguém ressuscita. Entende, irmãos? O que eu quero dizer a vocês, tem um nível de fé também que você pode profetizar algo na vida dos seus irmãos e eles possam ser curados, sabe? Tanto de cegueira, tanto de tipo aleijado não, deficiente, né, irmãos? Físico. E isso vem de fato, sabe, aquele deficiente, aquele aleijado que muitas das vezes não andava aí, tem as pernas tudinho certinho, mas não anda, sabe, irmãos? E você profetiza e se alguém começa a andar, irmãos, é poder dos céus. Isso vai conforme a medida que a gente vai buscando, vai entregando a Deus. A Bíblia diz que a sombra, a resta de Pedro estava curando os enfermos. Irmãos, isso é porque aquele homem que tinha sede do Evangelho, que sempre queria estar na frente de tudo, sabe, vivenciar os milagres junto com Jesus, era teimoso, muitas das vezes quebrava a cara, mas vivia de uma certa forma os milagres de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, a sua sombra, a sua resta curava os enfermos, irmãos. Não tem aquela mulher do fluxo de sangue que a fé dela, irmãos, foi curar só foi tocar no manto de Jesus e ela foi curada. Imagina, eu e você, pode acontecer isso também. Pedro atingiu um nível de fé, sabe, muito grande. Então isso habitava nele, que a sua sombra curava os enfermos, irmão. Não precisava nem tocar nele, nem nada, nem nas vestes. Para você ver, depende do nosso nível espiritual de busca.
Então, faça tudo com dedicação, sabe? Com dedicação, com paciência, com sabedoria. Não queira dar um passo maior do que o que você pode dar. Muitas pessoas vão conhecer de longe, vai ver de longe que, de fato, você não ia conseguir fazer isso. Mas é diferente, irmão. Quando a gente está num nível muito íntimo de Deus, muito próximo, sabe? Vivenciando milagres da parte do Senhor. É incrível. E não é diferente. Os discípulos de Jesus eram homens normais, como eu e você, mas que foram chamados por uma grande obra e se dedicaram extremamente. Entende? Então não é você sendo raso que você vai chegar a esse ponto. Você tem que buscar. Você tem que cavar o poço, irmãos. Para que você possa viver. Sabe, eu costumo dizer que o preço da graça, o preço da unção, sabe, irmãos, é grande. O preço da unção de Deus é grande. Você precisa renunciar a muitas coisas para chegar lá. Se abdicar, se esvaziar de si próprio para viver os planos, os sonhos que Deus tem para a sua vida. Muitos irmãos nem casados são, mas que são usados de uma forma sobrenatural, entende? Na presença de Deus. Os que renunciam muito. A gente não pode se comparar com o palco de ninguém. Você está olhando um pregador, ele está pregando e o fogo, o Espírito Santo está muito presente, está tomando muita gente em mistério. Irmãos, você não sabe o preço daquela pessoa que está no palco, falando daquele jeito, sendo usado daquela forma, para isso acontecer. O seu secreto, ninguém está contemplando, não. A palavra de Deus diz que a gente possa ser fiel no pouco, e no muito Ele nos recompensa. Orem a mim no secreto. Mateus, que diz que a gente precisa entrar, Mateus 6, 5 ou 6, se não me falha a memória. Diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, em secreto. Porque publicamente Ele nos honra. Entende, irmãos? Então é dessa forma. Primeiro você, sabe, irmãos, rala. Primeiro você sofre, para depois você ser recompensado. Então, tudo é conforme a nossa capacidade. Se você sabe administrar, se você sabe exercer, tem um domínio ali, sabe como manusear bem a palavra, sabe manusear bem o que Deus está te dando em visões, em sonhos, sabe, as revelações do alto, Ele vai se fazendo presente cada vez mais em nossas vidas. Mas tudo depende de uma busca. Não adianta alguém chegar assim no de repente, começou a se aproximar de Deus agora, quer fazer coisas sobrenaturais que Jesus Cristo fazia. Não é assim. Calma, vai chegar o seu tempo. Existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Lá no livro de Eclesiastes você vai entender isso. Leia, medite. Busque as Escrituras. Leia. Que você também vai ser usado grandemente. Amém, irmãos? Tenha sabedoria em tudo que você vai fazer. Então que a gente possa exercer. A gente não vai ter todos os dons, porque somos um corpo e Deus usa cada um de uma forma diferente. Mas naquilo que a gente
naqueles dons que o Senhor depositou sobre nós, a gente possa fazer com excelência, sabe? Que a gente possa entregar o nosso melhor para Deus. E assim você vai granjeando os talentos, os dons, vai se aperfeiçoando cada dia mais. É isso que eu queria explicar para vocês, né? Essa é a mensagem de hoje. Guarde seu coração, medite na palavra, né? Que o Senhor falará a respeito disso cada vez mais com você. Então, vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais as nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai, porque desde que eu entrei em Tua presença, que eu disse, meu Pai, que queria viver na Tua dependência, na Tua presença para o resto da minha vida, que os meus irmãos possam ter essa sede também, e que eles possam Te buscar todos os dias, Senhor. Ô meu Pai, que a gente possa nos alegrar na Tua presença, dia após dia. Nada disso é em vão, Senhor. O Senhor nos recompensa grandemente, porque aquele que é fiel contigo recebe galardão no céu e também na terra, antecipadamente. Mas a gente precisa ser fiel em todas as coisas. Então, ô meu Pai, aumenta, alimenta a fé dos meus irmãos. Eu creio que muitos aqui estão sem esperança. Muitos aqui, a sua fé está minúscula. Quase ninguém enxerga, mas que ele possa ser acrescentado neste dia de hoje na sua fé, para que ele venha viver e contemplar com seus próprios olhos o milagre que o Senhor pode operar quando a gente exerce a nossa fé, quando a gente alimenta a nossa fé todos os dias. E a gente crê, Senhor, em Tua palavra. Então precisa se cumprir. A gente só não precisa duvidar em nossos corações. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Faz o que bem entender, Senhor. Deposite em nós, conforme o Senhor vê que é capaz, que a gente possa zelar, cuidar bem, administrar bem o que o Senhor depositou em nossas mãos. Que a gente não venha deixar o Teu galardão, as Tuas bênçãos escorrer pelas nossas mãos. Que a gente continue firme, não abra mão do chamado e que persevere até o fim, para que a gente possa viver eternamente em Tua presença, no Teu reino, em Tua eternidade. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama, eu também. Seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe a mensagem. Eu conto com a ajuda de todos. Amém? Você é do reino também. Tchau.